Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 7 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 47 minutos. No Brasil, 5 e 47 da manhã desse sábado. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, a BTC já rompeu, hein? Conseguimos romper de forma ascendente essa sequência de topos descendentes, essa LTB aqui, ó, que estava aprisionando. A gente testou uma, duas, três. Ontem o pavio foi longo e buscou as uppers aqui. Chegamos a fazer a máxima ontem em 28.295 e agora a gente está desenhando o segundo corpo real para cima dessa LTB aqui, estressando as uppers. No diário, a movimentação fica muitíssimo mais clara, porque não só as três linhas do canal de Keltner emborcaram para dentro da nuvem, a superior já está acima da linha superior da nuvem, já se livrou da nuvem. A mediana está cruzando nesse momento o centro gravitacional, a Lauer está entrando na nuvem agora, a gente está desenhando aqui no diário o primeiro corpo real inteiro para cima da upper da nuvem, ou seja, muito interessante a movimentação, é a retomada do controle da BTC pelas forças compradoras. E olha aqui, eu nem tinha reparado, gente. Na projeção de 26 períodos, finalmente a nebulosidade esverdeada começou a se desdobrar, a se desenhar. Muitíssimo interessante a movimentação da BTC no intraday, depois daquele pump de ontem. A gente está desenhando uma reguinha que é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção a 30 mil dólares no mínimo, numa primeira pernada. A gente sabe ali que no nosso gráfico de Renko, o target da BTC, aqui eu estou no gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. A gente está desenhando uma canaleta virtual de alta que vai levar a BTC para 40 mil dólares. É aquela nossa canaleta que eu já havia reportado aqui, ó. Isso aqui fatalmente vai redundar num estresse da aresta superior que vai levar a BTC para 40 mil dólares. Pode até travar aqui no suporte dessa congestão em 35, 36, formar um pullback, mas com certeza ela vai buscar algo próximo de 40 mil. Na projeção segue uma bela nebulosidade esverdeada aqui no Renko. Enfim, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Na seara fática, Arthur Hales, o mais icônico fundador da BitMEX, o criador do primeiro contrato de futuros perpétuos de BTC, diz que ela vai explodir para 750 mil dólares uma simples Bitcoin até 2026. Segundo ele, a confluência de fatores que está se reunindo para levar a BTC para esse patamar vai promover a maior transferência de riqueza da história moderna, por assim dizer. Desde a Revolução Francesa, nunca, segundo ele, vai haver uma transferência de riqueza só comparável àquela das revoluções burguesas. Enfim, vamos ver como vai se desdobrar. A Tron agora tem mais public addresses ativos no seu ecossistema do que a Ethereum. Depois da Binance Smart Chain, que bateu o recorde, é o ecossistema com mais public addresses ativos, agora a Tron supera a Ethereum e o que impulsionou isso, obviamente, é a USDT, o dólar Tether, a stablecoin de maior capitalização do planeta, que encontrou no token TRC20, a USDT rodando através de um token TRC20 da rede Tron, encontrou uma gama de usuários impressionante. A maioria dos usuários de USDT preferem receber através de um token TRC20, o Tether TRC20, enfim, é o novo normal. E ETFs de BTC, assim que forem aprovados, vai promover uma disparada do preço da BTC de pelo menos 3.200%, afirma esse analista com 447 mil seguidores no YouTube. Ele diz que nada mais, nada menos que Fidelity, um grande fundo de previdência privado nos Estados Unidos, Citadel, Deutsche Bank, BlackRock, Nomura, Franklin Templeton, todos eles coletivamente administram 25,22 trilhões de dólares e eles devem migrar uma parcela desses recursos em direção à BTC, que vai acabar com o market cap
total da Bitcoin, né? Acima da Apple, que hoje está lá em quase 3 trilhões. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o bilionário Ray Dalio diz que a destituição de Kevin McCarthy do comando da Câmara Federal norte-americana é um passo sério em direção à guerra civil nos Estados Unidos. Segundo ele, o que vai acontecer é que a administração federal, o executivo federal norte-americano vai ficar sem dinheiro, vai paralisar em menos de um mês. A chance aumentou para 80%, porque os extremistas republicanos que provavelmente vão assumir o controle da Câmara Federal norte-americana não vão entrar num acordo para salvar a administração Joe Biden, e o dólar muito provavelmente vai sentir bastante. Segundo ele, vem ondas turbulentas por aí. E bancos centrais do mundo todo compraram somente em agosto 77 toneladas de ouro. Um aumento de 38% em relação a agosto. É bizarro o que está acontecendo. Isso revela um inédito de desinteresse pelos treasuries norte-americanos. Um membro do board do Fed, ele só definiu o que está acontecendo com uma simples palavra: é desconcertante e decepcionante. Aí o inédito desinteresse pelos títulos norte-americanos. E Brasil, China, Índia, África do Sul, a Rússia, obviamente, que já pulou fora dos treasuries, e a Rússia teve as suas reservas cambiais sofrendo um freeze. E por conta disso, Brasil, Índia, China e África do Sul estão desembarcando dos treasuries, dos títulos norte-americanos. 17,4 bilhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano foi o que vendeu esses países combinados: Brasil, Índia, China e África do Sul. É um inédito desembarque que está elevando a taxa de juros de longo prazo definida pelo mercado, já que o Fed estabelece a taxa de juros de curto prazo. E o mercado é que mede a febre da taxa de juros de longo prazo. O que está acontecendo é de um ineditismo sem precedentes nas últimas 2 décadas. É bem provável que essa resiliência da BTC aqui no diário, que está estressando a aresta superior da nossa cunha, acabe explodindo em direção a 30 mil dólares. Vai ficar entre 30 e 31.804, formar a onda 2, e a onda 3 aí vai caminhar em direção a pelo menos 36 mil dólares. Gente, tem muita gente me perguntando aqui como se inscrever no Bolt, no Copia Trading Count da Bybit. É só clicar no link abaixo, aqui na descrição do vídeo. Vou até dar um refresh aqui nesse meu Bolt aqui, que simplesmente replica as minhas transações na Bybit para a conta de vocês da Bybit. Anteontem, quando eu saí de Madrid, quando eu saí de Marbella para Madrid, estava 1.175 o meu profit. Aí pulou para 1.272. Ontem eu fui dormir, já está 1.303. É bem provável que até o final do dia isso aqui avance para próximo de 1.400 dólares. E eu estou replicando todo esse meu setup altamente lucrativo para quem quiser me seguir lá na Bybit. Vale muito a pena, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.